E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos lá. Agora eu vou abordar o tópico 1 do edital de conhecimentos bancários. Eu vou falar sobre os órgãos normativos que compõem a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, ok? Então vamos lá. Veja bem, esse quadro eu coloquei para vocês para explicar bem quais órgãos eu vou abordar agora. Então vamos lá. Veja bem, esses que estão de laranja são os órgãos que eu vou abordar, que é o CMN, o CNSP e o CNPC. Veja bem, o CMN é o Conselho Monetário Nacional, a entidade máxima do Sistema Financeiro Nacional. O CNSP é o Conselho Nacional de Seguros Privados. Ele é a autoridade máxima no ramo de seguros. E o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é o CNPC. É a autoridade, normativa da Previdência Complementar Fechada, ou fundos de pensão. Ok? Então vamos lá. Vamos abordar agora o Conselho Monetário Nacional. Primeiro de tudo, eu quero falar o que é um conselho. Veja bem, conselho é um corpo de membros eleitos ou designados que conjuntamente elaboram normas e diretrizes para uma atividade específica, ok? Veja bem, esse conselho é do Conselho Monetário Nacional. Nada mais justo do que a gente olhar o que é um sistema monetário, né? Então vamos lá, o que é o sistema monetário? É um conjunto de regras e instituições cujo objetivo é organizar a moeda em um determinado espaço monetário. Então, dessa forma, nós podemos definir o CMN como um corpo de membros eleitos que, conjuntamente, elaboram normas e diretrizes para organizar o sistema financeiro nacional. Ok? Qual que é a finalidade do Conselho Monetário Nacional? É formular a política de moeda e do crédito, objetivando o progresso econômico e social do país. Vamos ao próximo slide. Qual que é a composição do CMN? Essa composição é muito importante e é cobrada também nos concursos. Veja bem, a composição do CMN é 3 membros. Quais são esses membros? O ministro da Fazenda, que é o presidente do conselho, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e o presidente do Banco Central. Lembrando que o cargo de presidente do Banco Central tem o mesmo status de ministro de Estado, ok? Então vamos para o próximo slide. As comissões consultivas. O que acontece, pessoal? Veja bem, o Conselho Monetário Nacional, quando ele vai abordar um assunto específico, algum tópico que exija um critério mais técnico, um critério mais acadêmico, inclusive, ele pode usar as comissões consultivas, que tratam de assuntos específicos. Então, por exemplo, se o CMN vai elaborar alguma diretriz sobre o crédito rural, tem uma comissão com pessoas altamente habilitadas para falar sobre esse assunto. O que é importante disso? Eu coloquei aqui, tem a comissão da moeda e de crédito, a comissão política monetária cambial e a comissão de mercado de valores imobiliários. Existem mais comissões, mas o que é importante a gente saber aqui? O importante é o seguinte, é a gente saber que essas comissões existem. Exatamente. Se caso o CMN for tratar de um assunto específico, ele pode consultar essas comissões. Ok? Vamos lá. De quando em quando ocorrem as reuniões do CMN? Está aí, As reuniões ocorrem uma vez por mês na forma ordinária. O que isso quer dizer ordinária? Ou seja, uma vez por mês é obrigatório. Se porventura ocorrer algum evento que precisa convocar alguma reunião com urgência, eles podem convocar uma reunião extraordinária, ok? Mas a regra é pelo menos uma vez por mês. Vamos lá. Todas as resoluções aprovadas nessa reunião, elas são publicadas no Diário Oficial da União e na página do site do Bacen, ok? E todas as reuniões são lavradas atas também.
tá bom? E aí a pessoa pergunta, mas aonde que é que ocorrem essas reuniões? Essas reuniões, elas ocorrem no prédio ou na sede do Banco Central, ok? Por isso que eu coloquei aqui no tópico 3 os serviços de secretaria do CMN são exercidos pelo Banco Central. Ou seja, quem vai servir o cafezinho, quem vai ceder o espaço, os funcionários administrativos é o Banco Central para que essas reuniões ocorram, ok? Vamos lá. Quais são os objetivos do Conselho Monetário Nacional? Número 1. Adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia. Meios de pagamento nada mais é do que dinheiro, ok? Para não ter muito nem pouco dinheiro faltando na economia. Número 2. Regular o valor interno e externo da moeda. Número 3. Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, quer públicas, quer privadas, tendo em vista propiciar, nas diferentes regiões do país, condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico e econômico-social. Número 4. Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e do funcionamento, e dos instrumentos financeiros com vistas à maior eficiência do sistema de pagamentos e de mobilização de recursos. Número 5. Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. O que é liquidez? Liquidez é a capacidade de transformar alguma coisa em dinheiro, ok? Então, por exemplo, para figurar a situação, eu posso dizer, o que é mais líquido? Um celular ou uma casa? Veja bem, o que é mais fácil eu passar para dinheiro? O celular ou uma casa? Sim, no senso comum a gente pode dizer que o celular é muito mais fácil de transformar ele em dinheiro, que eu posso vender ele mais fácil para alguém, do que uma casa, que é um processo mais complexo, ok? Então dessa forma a gente pode dizer que um celular ele é mais líquido do que uma casa, ok? Só para figurar o que é liquidez. E solvência? Solvência é a capacidade que eu tenho de arcar com meus compromissos futuros. Então se eu tenho todo o dinheiro que vai chegar na minha conta de cartão de crédito, então eu tenho solvência. Se eu tiver uma conta de cartão de crédito com R$1.000 e eu tiver apenas no bolso para pagar no momento que ela chegou, R$500 ou no momento que ela irá chegar, eu tenho insolvência, ok? Toma cuidado com esse tópico porque ele já foi cobrado em concurso e eles costumam colocar zelar pela liquidez e insolvência. Aí a pessoa no impulso lê com vamos dizer assim, no automático, né? E a pessoa não nota que colocou insolvência. E se colocar insolvência, fica tudo errado a questão, né? Porque o correto é zelar pela solvência, pela capacidade de uma instituição financeira arcar com seus compromissos futuros. Número 6. Coordenar a política monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública interna e externa. Ok? Aqui embaixo eu coloquei a lei que constam os objetivos do Conselho Monetário Nacional, tá? Que é a Lei 4.595 de 64. Veja bem, esses objetivos é sempre bom você estar lendo, tá? Para você guardar, porque não tem segredo, tem coisa que não tem segredo no concurso. É ler e ler e ler até guardar o negócio, ok? É lógico que a gente tem que entender, né? Senão não tem sentido, mas a partir do momento que você entende, você tem que reler várias vezes até você memorizar e fixar o conceito. Vamos lá. Quais são as competências do Conselho Monetário Nacional? Número 1. Autorizar as emissões de papel moeda. Ok? Eu vou falar isso em detalhe na hora que eu falar dos supervisores, viu? Na autorização do papel moeda. Porque a gente tem um esquema para estudar que quem autoriza é o Conselho Monetário, quem emite é o Banco Central. E quem fabrica é o Tesouro Nacional. Mas eu vou fazer um quadrinho perfeito para a gente enxergar isso melhor depois. Então vamos lá. Número 2. Coordenar as políticas monetárias, creditícias, orçamentária, fiscal e da dívida pública. Opa, acho que está nos objetivos também, né? Mas via de regra está aí também. Número 3. Fixar as diretrizes e normas da política cambial. Tá? Veja bem, é muito importante guardar essas palavras, por exemplo, diretrizes, coordenar, disciplinar, limitar. Essas palavras, elas indicam o quê?
que o Conselho Monetário Nacional, de uma forma figurada, ele manda fazer, ele não faz nada, ok? É uma linguagem metafórica que a gente usa. O Conselho Monetário Nacional manda fazer, ele não faz. Então vamos lá, para o número 4. Fixar diretrizes e normas quanto à compra e venda de ouro. Número 5. Disciplinar o crédito em todas as modalidades. Número 6. Limitar, sempre que necessário, a taxa de juros, os descontos, comissões, entre outros. Número 7. Determinar a percentagem máxima dos recursos que as instituições financeiras poderão emprestar a um mesmo cliente ou grupo de pessoas. Número 8. Regulamentar as operações de redesconto. Veja bem, eu vou falar rapidinho o que é redesconto, mas eu vou abordar essa operação com mais calma na hora que eu falar do Banco Central. Redesconto é o seguinte: vamos supor que eu tenho um banco. No momento que termina o dia e encerro todas as atividades desse banco, eu tenho saldo negativo nas minhas contas. Ou seja, eu precisava deixar meu banco pelo menos com saldo zero. Ou seja, a quantidade de volume que eu cedi, que eu peguei, tem que dar zero. Se eu terminar com saldo negativo na conta, eu tenho que arrumar o dinheiro para deixar no saldo positivo. Eu tenho duas formas de arrumar esse dinheiro. Se eu for um banco, por exemplo, eu posso pegar esse dinheiro com outro banco emprestado e ele vai cobrar um certo juros de mim, ou eu posso ir e pedir para o Banco Central. Se eu pedir para o Banco Central esse dinheiro, essa operação é que caracteriza como redesconto. É eu pedir dinheiro emprestado ao Banco Central. Lembrando que eu que estou falando aqui é um banco, ok? Então vamos lá. Número 9. Regular a constituição, o funcionamento e a fiscalização de todas as instituições financeiras que operam no país, ok? Então aí está a lei que a gente buscou essas informações, que é a Lei 4.595. Veja bem, aqui a gente está falando de maneira geral. É sempre bom olhar a lei, porque a lei tem tudo certinho, né? Mas de maneira geral é o que está aqui, ok? Então vamos lá. Agora a gente vai falar do Conselho Nacional de Seguros Privados, ou seja, o CNSP. Já é outro órgão normativo, ok? Esse órgão normativo, ele é responsável pelo mercado de seguros, tá? Conforme a gente vai ver. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é um conselho? Novamente, é um corpo de membros eleitos ou designados que conjuntamente elaboram normas e diretrizes para uma atividade específica, ok? Que no caso aqui vai ser seguros privados. O que é o mercado de seguro? É o conjunto de produtos e instituições que viabilizam a comercialização de seguros, capitalização e previdência complementar aberta. Isso é interessante, pessoal. Por quê? Porque a gente vai perceber que o mercado seguro não é só seguro, ok? Vai incluir capitalização, que é o título de capitalização, telecena, né, por exemplo, e a previdência complementar aberta, que é aquela previdência, ou seja, aquela aposentadoria que a gente vai lá no banco e faz privada, ok? Então vamos lá. Número 3. Dessa forma podemos definir o CNSP como um grupo de membros eleitos que elaboram diretrizes para organizar e normatizar o mercado de seguros. Lembrando que o CNSP está vinculado ao Ministério da Fazenda. Então vamos lá. Aqui eu coloquei o quadrinho para ficar mais claro para a gente ver. O mercado seguro inclui seguros, capitalização e previdência aberta, tá? Lembrando que previdência aberta é aquele plano de aposentadoria que a gente vai lá no banco e faz ele, ok? Então vamos lá. Qual que é a composição do CNSP? Veja bem, o CNSP é composto de 6 integrantes. E quem são eles? Vamos lá, uma lista extensa, mas de maneira geral o importante aqui é a gente saber quantos integrantes são. Mas são 6, conforme eu falei, e vou falar cada um o que é. Primeiro, quem que é o presidente? É o ministro da Fazenda. Vocês me desculpam que está escrito fazendo aí no slide, mas deu para entender, né? Por quê? O que acontece? O ministro da Fazenda, ele é presidente do CNSP e do CMN. Olha que interessante.
Desses dois órgãos, ele é o presidente, ok? E quem que é o vice-presidente? É o superintendente da SUSEP. A SUSEP a gente vai estudar depois, porque ela é uma entidade fiscalizadora do mercado de seguros. E o representante do Ministério da Justiça, mais o representante do Banco Central, mais o representante do Ministério da Previdência e, por último, o representante da CVM. Tá? São esses 6 integrantes que compõem o CNSP. Então vamos lá. Quais são as atribuições do CNSP? Número 1. Fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados. Vocês estão percebendo que as palavras normalmente são as mesmas e só mudam em contexto? Né? Por exemplo, fixar diretrizes e normas, regular a Constituição, Então, pessoal, é esse o raciocínio que a gente tem que desenvolver para entender sobre essa estrutura dos órgãos normativos. A gente tem que ter essa noção que eles são pessoas que mandam fazer, que não fazem, tá? Eles elaboram as regras e mandam o pessoal fazer. Vamos lá, número 2. Regular a constituição, organização, funcionamento e a fiscalização dos que exercem atividades subordinadas ao Sistema Nacional de Seguros Privados, bem como a aplicação das penalidades previstas. É isso aí, pessoal. O que acontece? Ele é a CNSP que vai elaborar as penalidades que ocorrerão caso os operadores não cumpram as diretrizes que eles elaboram, né? Então vamos lá, número 3. Fixar as características gerais dos contratos de seguros, previdência privada aberta e capitalização. Olha que legal. Então, quem elabora a característica do contrato de seguros, de previdência aberta e de capitalização é esse carinha aqui, o CNSP, ok? Número 4. Estabelecer as diretrizes gerais das operações de resseguro. Veja bem, o que é resseguro? Como o próprio nome dá a entender, é o seguro do seguro. Porque o que acontece? Se uma seguradora faz um seguro de um bem que tem um valor alto, o risco que ela tem é muito grande. E o que ela pode fazer? Ela pode fazer um seguro do próprio seguro que ela está fazendo. Tá bom? A gente vai estudar isso na hora que a gente falar do produto de seguro. Que aí a gente explica o Instituto Brasileiro de Resseguro, né? E o processo de seguro, resseguro e retrocessão. Então vamos lá, número 5. Prescrever os critérios de constituição das sociedades seguradoras de previdência privada aberta e de capitalização, com fixação dos limites legais e técnicos das respectivas operações. Número 6. Disciplinar a corretagem do mercado e a profissão do corretor. Ok, então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre outro órgão normativo, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então a gente percebe o seguinte, que são 3 carinhas que compõem os órgãos normativos. Antes de eu entrar aqui no CNPC, vamos recapitular. A gente tem o CMN, né? Artigo masculino, porque é o conselho, né? O CMN e o CNSP e o CNPC. Lembrando que o Conselho Monetário Nacional, que é o primeiro que a gente viu, ele está lá fazendo as diretrizes que as instituições financeiras vão seguir e também que o mercado de capitais ou de valor imobiliário vai seguir. Depois a gente tem o CNSP, que é o órgão que fixa as diretrizes que o mercado de seguro vai seguir. E agora a gente tem esse carinha aqui, que é o CNPC. Ele vai dizer sobre as diretrizes e as normas que a previdência complementar fechada vai ter que seguir. Então, para eu não me adiantar muito, vamos ler o que está aqui.
O que é um conselho a gente já sabe, né? Um corpo de membros eleitos conjuntamente para elaborar normas e diretrizes de uma atividade específica. Mas aqui que é o interessante. O que é previdência fechada? Previdência fechada é aquele plano de aposentadoria, estou falando no grosso modo, é aquele plano de aposentadoria que certa empresa faz ou que certa carreira tem. Por exemplo, o funcionário do Banco do Brasil ele tem um plano de aposentadoria próprio, que é isso que a gente chama de previdência fechada. Só quem está lá no Banco do Brasil vai poder usufruir desse benefício. Por isso que tem previdência fechada. Por quê? Porque a previdência aberta é aquela que todo mundo pode ir lá no banco e contratar um plano de aposentadoria, né, privado, ok? Então vamos ler o que está escrito aqui. As entidades fechadas de previdência complementar, mais conhecidas como fundos de pensão, são instituições sem fins lucrativos que mantêm planos de aposentadoria coletiva. São permitidos exclusivamente aos empregados de uma empresa ou aos servidores públicos. Veja bem, isso é interessante. Pelo fato de ser sem fins lucrativos, é óbvio que ela vai ser bem melhor do que um plano de previdência aberto que você vai e faz no banco que vai ter fins lucrativos, ok? Número 3. Dessa forma, nós podemos definir o Conselho Nacional de Previdência Complementar como um grupo de membros eleitos que elaboram diretrizes para organizar e normatizar a previdência complementar fechada, ou fundos de pensão. Aqui entra um detalhe. O CNPC está vinculado ao Ministério da Previdência Social e não ao Ministério da Fazenda, como o caso do CMN e o CNSP. Perfeito? Esse é o único que está ligado ao Ministério da Previdência Social. Assim é mais fácil de guardar. É o único. O resto está ligado ao Ministério da Fazenda. Ok? Então vamos lá. Qual que é a composição do CNPC? O CNPC possui 7 integrantes. Vamos lá que eu vou citar cada um. Quem que é o presidente? O presidente é o ministro da Previdência, ok? O vice-presidente, ele é o representante da Previc. A Previc, ela é uma entidade supervisora do mercado de previdência complementar. A gente vai estudar na próxima aula, ok? Porque a gente está estudando agora os normativos, depois vamos para os supervisores e depois vamos aos operadores. Então vamos continuando. Representante do Ministério da Previdência Social. O próximo é o representante da Casa Civil, mais o representante do Ministério da Fazenda e mais o representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Junto que, por último, o representante da entidade de previdência fechada, ok? São 7 integrantes. Guarda bem o número, né? A gente teve 3 no CMN, 6 no CNSP e agora 7 aqui no CNPC. Eu acho que eu falei certo. Vamos lá. As reuniões do CNSP, ou Conselho Nacional de Previdência Complementar, ocorrem uma vez a cada trimestre, de forma ordinária. E a duração do mandato do presidente tem 2 anos, sendo permitido uma única recondução. Ok? Vamos lá. Terminou, pessoal. É isso mesmo. A próxima aula eu vou falar sobre as entidades supervisoras. Desculpe os erros, é porque eu estou gravando sem fazer edição e eu estou tentando fazer da melhor forma possível. Qualquer crítica que vocês tiverem, alguma dica, algum conselho, eu vou ser muito grato se vocês postarem nos comentários. E se possível, faça a inscrição no canal e dê o curtir ou gostei aí do YouTube para ajudar a qualificar o vídeo também, tá ok? Muito obrigado pela atenção e um grande abraço, pessoal!